Falando agora da Procuradoria-Geral da República, o mandato de Augusto Aras termina nesta terça-feira, dia 26 de setembro. É véspera do lançamento do meu livro. Já que ainda não há uma definição de quem deve assumir o cargo de Augusto Aras, além do fato de a indicação ainda ter que ser aprovada pelo Senado Federal, a subprocuradora-geral, Eliseta Maria de Paiva Ramos, deve assumir interinamente o posto. Caso o cenário se confirme, esta será a quarta vez desde 1988 que o interino assume o órgão, ao contrário da escolha do sucessor da ministra Rosa Weber do STF. A disputa pelo comando da PGR segue indefinida. Vamos ver agora, hein? Segundo relatos feitos ao site da PAN, há dois favoritos para a sucessão de Aras. Paulo Gonet Branco, atual vice-procurador-geral da República, que é muito ligado ao ministro Gilmar Mendes, talvez o ministro mais influente da Suprema Corte, e também Antônio Carlos Bigonha, que parece que não agradou tanto quanto o Gonet. Eu diria o seguinte, meu querido Bissoli, sempre tão bem informado, eu diria que falta um terceiro nome aqui. O próprio Augusto Aras não foi descartado. Existe a possibilidade ainda, há 3 nomes que estão sendo colocados. E que avaliação você faz aí do papel que a PGR deve ter? Um papel atuante, mas o momento também exige ponderação. A atuação com espetacularidade, ela assusta um pouco. Quando você tem canetas com tintas muito poderosas, a busca do aplauso popular pode perturbar a análise serena do que consta dos autos. O que não está nos autos está no mundo, ou o que não está nos autos não está no mundo, não é isso? Ou o que não está no jornal não está no mundo? Hoje em dia o que não está na imprensa não está no mundo. A imprensa pauta tudo. Ou daqui a pouco o que não está nas redes sociais, né? Que acabaram sendo também uma forma das pessoas trocarem informações independente dos monopólios. Mas de toda forma, Capês, o que você traz é isso, né? Eu acho, assim como a gente falava da presidência do STF agora há pouco, o procurador-geral também é um personagem importante. Não é um julgador, não é um juiz, é um promotor. Ele está ali também com as suas funções constitucionais, mas me parece que esse acaba tendo um pouco mais uma linha de atuação em relação a alguns pontos. Dos nomes que a gente falou, Capês, eu escutei falar que o Aras foi praticamente descartado. Não vou dizer totalmente, porque a gente nunca tem certeza disso. Por que teria sido? Porque o Aras, ao mesmo tempo que ele foi muito fiel a algumas pautas com o Bolsonaro e o próprio Lula e o governo, aqueles que o defendiam, enxergavam que era uma pessoa que não tinha medo da opinião pública, que estava ali para tomar suas decisões de acordo com as suas convicções e o que estava ali fazendo. Então isso era o que contava ponto positivo para o Aras, inclusive numa recondução. Inclusive aqueles que diziam, olha Lula, a recondução do Aras não vai ter crítica, porque foi o seu antecessor que já o reconheceu. Então nem os bolsonaristas vão poder criticar uma recondução do Aras, porque ele era procurador por 2 vezes indicado por Bolsonaro. Aonde foi o deslize do Aras que eu escutei falar que o Lula teria dito numa reunião? Para mim o Aras acabou, não é mais o nome. Quando ele resolve, no final do seu mandato, a reabrir investigações contra o Bolsonaro. Porque o Lula falou, se ele está traindo quem confiou nele, pode me trair se eu confiar nele também. Então, ao fazer um gesto contra o Bolsonaro, achando que isso seria fazer propaganda para o Lula, fez com que o Lula pensasse, se ele faz isso com quem confiou, com quem confiou nele, poderá fazer isso comigo também. E o Aras teria, depois dessa fatídica reunião, sido descartado, e pelo menos quem vive em torno do presidente diz isso. Dos 2 nomes que sobram, que é o Paulo Gonet e que é o Bigonha, ali também tem uma escolha. O Lula vai ter que escolher se ele vai ser mais ideológico ou se ele vai ser mais racional. Por que eu digo isso? Porque o Bigonha claramente é o nome dos petistas, é aqueles que estão defendendo que a Rosa Weber seja substituída por uma mulher ou por um negro, enfim. Então, a Janja é uma das que também pede muito isso, para que a ideológica seja contemplada. Então, os ideológicos trabalham para que seja o Bigonha hoje, porque acreditam que será um procurador-geral vinculado e ligado mais às pautas ideológicas do PT. O que seria a ala racional? Eu tô curiosa. A ala racional é aquela que fala, o Lula vem tendo uma boa relação com o judiciário, e foi isso que permitiu que ele conseguisse uma série de coisas do ponto de vista de apaziguar os ânimos, está tendo uma relação de trazer pautas para o país que ele julga importante também.
Nesse ponto, aqueles que defendem que deve ser o Paulo Gonet é por dois fatores. Primeiro, ele tem ótima relação não só com o Gilmar, viu? O Gilmar, sim, ele foi sócio. O Gilmar, as pessoas sabem disso, mas com o Alexandre de Moraes e com tantos outros ministros ali da corte. Então, Paulo Gonet, eu particularmente convivo com ele na Procuradoria-Geral Eleitoral, ele é o atual muito equilibrado, né? É uma pessoa muito equilibrada, para além das críticas que possam fazer, enfim. Discordei dele no parecer em relação à inelegibilidade do Bolsonaro, porque eu acho que aquele fato não era questão de inelegibilidade, mas é uma pessoa muito correta. Me parece que, pela experiência que a gente tem visto ele lá na Procuradoria-Geral, como vice-procurador-geral eleitoral, tem sido uma pessoa correta e não acho que ele será um procurador ideológico. Eu acho que ele vai, sim, em algumas coisas, talvez fazer algum gesto em relação ao governo, como todo procurador faria, mas eu acho que ele será muito menos ideológico do que o Bigonha, que vai ser alçado pelo próprio PT. Mas, Deise, na verdade, os pragmáticos têm os racionais, os ideológicos e os pragmáticos. Os pragmáticos dizem o seguinte: o ministro Joaquim Barbosa quase enterrou o PT inteiro no mensalão. Uma vez nomeado, o Procurador-Geral da República fica 2 anos. De 2 anos ninguém mexe com ele. Só olhar o Janot. O ministro fica o tempo todo. Então, era o que eu ia falar. Aí como é que fica essa questão? 20 segundos cada um, porque infelizmente o tempo está acabando. Eu vou pedir 1 hora a mais por linha de frente, não? Não, então, 20 segundos. Eu acho que o Bigonha não entra também, porque ele é justamente muito próximo do Janot, que, para quem não lembra, escreveu aquele livro dizendo que ia entrar armado no STF para atingir o Gilmar Mendes, né? Então, acho que o Bigonha, essa proximidade com o Janot, é contra ele, né? Eu seria um homicida-suicida, porque depois eles... exatamente. Meu Deus. Nicoli, o que você acha? Dá tempo aqui, nós temos ainda 25 segundos aqui. Eu só ia comentar que... Tem as frentes parlamentares ali no teleprompter. Já ganhou 1 hora mais. Que pena. Olha, eu pensei que ia entrar as frentes parlamentares. Fala rapidinho. Eu só ia comentar que o Lula escolheu fazer a cirurgia bem na véspera de escolher o novo ministro do STF e da PGR para desviar a atenção, né?